um nome marcado na história do futebol mundial. Já participou de 4 Copas do Mundo, 3 como jogador e uma como técnico da seleção brasileira. No Autografando, Dunga. Tudo bem? Obrigada por nos receber na sua casa. É um prazer estar com você. Nas vésperas aí de uma Copa do Mundo, né, Dunga? É um momento importante para o futebol brasileiro, também para o país, né? Poder receber estrangeiros. O Brasil teve a última Copa do Mundo em 50, teve a possibilidade. O Brasil participou de todas as Copas do Mundo, né? Mais do que justo uma Copa do Mundo no Brasil. Aqui, né? Dunga, quando tu faz uma retrospectiva aí da tua vida profissional, da tua carreira, quando tu olha todas essas conquistas que tu já teve, tem algum momento aí que tu para e se surpreende ainda com tudo isso? Existe isso? Como que é essa releitura da tua vida profissional? Bom, essa releitura, ela acontece, por incrível que pareça, quando eu estou fora do Brasil. Porque aí você vai falar com o pessoal estrangeiro, com jornalistas de outros países, e eles, na discussão, a gente conversando, eles falam, tu já parou para pensar? Eu falei, não estou entendendo. Ele falou, não, teve 20 Copas do Mundo, teve 20 capitães, e tu é um desses 20 no planeta. O Brasil, né, 5 vezes campeões do mundo, e tu é um dos 5. Então, quantos milhões de brasileiros tem? 200 milhões, você é um desses. Então, eles começam a te abrir os olhos para a história, para a tua história, né? O quanto você fez até aquele momento, né? E aí acaba se surpreendendo. Por exemplo, eu participo das Copas desde 90, 94, 98 como jogador, né? 2002, 2006 como jornalista, né? Como comentarista, 2010 como treinador e agora novamente como comentarista. Então eu participei de todas as últimas Copas do Mundo. Se eu pensar na minha infância que eu gostaria de ser jogador de futebol, participar de uma Copa do Mundo seria uma utopia, eu estou participando de todas as últimas Copas do Mundo, então isso é uma grande satisfação. Exatamente. E quando que tu se descobriu jogador? Eu vou ser um jogador de futebol, quando teve essa certeza? Não, toda a família do meu pai foi jogador de futebol. Meu pai foi jogador profissional e quando eu comecei a caminhar eu queria jogar. Era o sonho de entrar num estádio lotado, das pessoas gritar teu nome, né? Você tinha vários ídolos que eu acompanhava, escutando rádio com meu avô. Então eu esperava um dia chegar a isso. No momento que 14 anos que eu cheguei no Internacional, eu tinha, não digo a certeza, né? Mas eu tinha um objetivo muito claro que não importava o que teria que ser feito para mim ser jogador de futebol. Sacrifício, treinamento, isso aí para mim não tem nenhuma importância. Eu teria que chegar aonde eu tracei. Tu sempre teve muito foco na tua vida profissional, né? Porque a vida é uma competição. Desde que a gente nasce é uma competição. E tu tem que estar preparado para competir. Né? E se a gente vê a história assim, de todos, né? A gente fala, mas é muito difícil, é muito sacrifício. Mas só vence quem consegue superar isso. Para todo mundo, né? É para todo mundo, e só vence quem consegue. Não importa a profissão, nada é fácil. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum facilmente. Você sempre tem uma trajetória de superação, de dificuldade, e que você tem que competir com os demais e vencer os demais. Porque a maioria das pessoas, elas desistem na metade do caminho na hora do sofrimento, na hora da dor e na hora da crise. É nesse momento que você tem que ser diferente dos outros. Dunga, tu participou aí 3 vezes da Copa do Mundo como jogador. Veio com derrotas, mas também ergueu a taça aí como capitão da Copa também, né? A taça da vitória. O que significa aí para o jogador, nisso que a gente estava falando, saber aceitar a derrota e a vitória? O que muda emocionalmente para um atleta? Esses dois extremos, assim. A derrota você não aceita, né? Você tem que conviver com ela, que é diferente. Mas serve o ensinamento, né, da derrota para você fazer diferente na próxima. Por exemplo, em 90 nós tínhamos uma ótima seleção, tanto é que 70% de 94 era a mesma seleção de 90. Então a experiência, os erros que a gente cometeu em 90, nós nos preparamos em 94. Sem dúvida, 94 foi um momento importantíssimo, porque fazia 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo. Essa geração foi a geração que mais títulos trouxe para o Brasil, e títulos importantes. Começou em 83, Mundial de Júnior, depois 84, a primeira medalha olímpica que o Brasil nunca tinha, a Copa América, depois de 50 anos, a primeira Copa América fora,
o Mundial depois de 24 anos, Copa das Confederações, e foi a seleção também que levou o Brasil em 2 finais, em 2 campeonatos do mundo seguidos, coisas que não acontecia há muito tempo. Só foi lá em 58 e 62. Então, era uma seleção que deixou uma marca muito grande. Ela é muito querida, né? Muito lembrada, assim, de uma forma eu diria mais tem uma que característica muito própria, né? Ela é muito vitoriosa e com jogadores de personalidade muito forte. E foi uma geração que, não só no futebol, uma geração de atletas do Brasil que marcaram uma época, não só do futebol, basquete, vôlei, tudo, que a geração começou a fazer trabalhos sociais. Aproveitou da imagem que o esporte nos deu para também fazer esses trabalhos sociais. E aí, exatamente isso que eu ia te perguntar em relação à característica do jogador. Tu teve sempre uma característica de força, né, dentro do futebol. Tu enxerga isso nos jogadores hoje? Essa determinação, essa obstinação, essa força dentro de campo? Eu enxergo, porque se nós vermos, né, quantos jogadores do Brasil jogam em grandes clubes da Europa, quantos jogadores têm sucesso. Só que o mundo evoluiu, o esporte evoluiu, então a gente não pode querer que eles tenham a mesma postura, a mesma forma do que antigamente. Hoje tem um espaço muito grande na mídia, então eles têm que se preservar muito mais a imagem fora do campo do que nós, na nossa época. Então tem coisas que são melhores, tem coisas que são piores. Não, e eu digo dentro de campo. Ah, dentro de campo, sim. Eles querem ganhar, todo mundo quer ganhar. Uma coisa assim que é bom passar para as pessoas que estão nos escutando, né, ouvindo, que é assim, às vezes a gente se preocupa, mas e a vaidade dos jogadores? Quanto maior o jogador, quanto mais famoso, mais fácil trabalhar com ele. Porque quem tem que cuidar da imagem é ele próprio. Mesmo, né? Ele tem que cuidar da imagem dele. O problema são aqueles que pensam que são. Aí esse sim começa a criar problema. Agora, o grande jogador, o grande destaque, porque o primeiro a ser cobrado vai ser ele, na derrota. Tem a questão dos patrocínios todos em cima, da visibilidade. Que é mais na cobrança, tanto na hora boa como na hora ruim. Quando um time perde, você não vai pedir no jogador mediano ou baixo, vai pedir na estrela do time. Então esse cara tem que estar mais preocupado de qualquer um com o resultado.